A minha irmã, que gere um resort de luxo em Bali, ligou e perguntou: onde está o teu marido? Eu disse: numa viagem de trabalho em Londres. Ela sussurrou: ele está aqui com outra mulher, a deitar dinheiro fora do teu cartão. No dia seguinte, ele entrou em pânico. A namorada roubou-o completamente e destruiu o quarto dele. Karma servido em estilo tropical. Onde está o teu marido? A voz da minha irmã Carmen cortou a linha com tanta urgência que eu congelei, a massa de panquecas a pingar da minha espátula para o chão da cozinha. A chamada internacional de Bali tinha chegado às 7h13 da manhã de uma terça-feira, a pior altura possível na minha rotina matinal caótica com 3 rapazes com menos de 7 anos. Em Londres, viagem de negócios. Por quê? Equilibrei o telefone entre o ouvido e o ombro, enquanto limpava a sujidade com a mão livre. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu eterno. Quando a Carmen finalmente falou, a voz dela baixou para um sussurro. Ele está aqui, Ritter, no meu resort com outra mulher. Estão a deitar dinheiro ao ar como confetis, do teu cartão. A espátula caiu ao chão, enquanto meu mundo implodia. Mamã, o Albert não quer calçar os sapatos outra vez, chamou Bruce da sala de estar, com a sua voz séria de 6 anos, a tentar parecer crescido, enquanto ajudava o irmão mais novo. Só um minuto, querido, respondi, admirada por a minha voz soar quase normal, enquanto por dentro me congelava. Carmen, tens a certeza absoluta. Estou a vê-los agora mesmo do meu escritório. Estão na piscina infinita. Ele está a pedir champanhe de $300 às 10 da noite, hora local, enquanto esta loura lhe dá morangos na boca. Reconheci-o imediatamente das tuas fotos de Natal. Entrei na despensa, fechando a porta quase totalmente. Através da fresta, vi o Alan na mesa da cozinha, os cereais do Spongebon quase todos no chão, enquanto se concentrava em pintar em vez de comer. O Bruce estava de joelhos, a ajudar o Albert com sapatos, os 2 rapazes de cabelo escuro juntos no tapete. Os meus filhos, os meus lindos rapazes, que precisavam de estabilidade, material escolar, terapia da fala para o Albert, apoio especial à leitura para o Bruce, que o seguro não cobria. Tudo, enquanto o pai aparentemente vivia em grande embale com outra mulher. Manda-me uma foto, sussurrei, depois acrescentei, por favor, diz-me que estás enganada. A fazer check-in na suíte do imperador como Sr. e Sra. Tyler Bennett, a usar o vosso cartão conjunto Platino AMX. Vou enviar fotos agora. O meu telemóvel apitou segundos depois. Fiquei a olhar para a imagem, o Tyler deitado de tronco no junto a uma piscina, com o braço à volta de uma mulher de cabelo loiro comprido, que definitivamente não era eu, a aliança de casamento nem sinal. Na segunda foto, via-se claramente ele assinar um recibo do spa com pompa, a mulher a beijar-lhe o pescoço enquanto ele sorria. Disse-me que estava a finalizar aquele negócio de distribuição em Londres, disse, com a voz vazia. Disse que estaria incontactável a maior parte do tempo, por causa das reuniões. As únicas reuniões que ele tem são com massagens do spa e com esta mulher. Tem tratamentos de casal marcados para todos os dias. Encostei-me às prateleiras da despensa, derrubando uma caixa dos dinossauros preferidos do Bruce em forma de massa. Os pequenos retângulos de cartão espalharam-se pelo chão, tal como meu casamento se espalhava perante os meus olhos. Mamã, estás escondida. O rosto curioso do Alan apareceu à porta da despensa, leite escorrer-lhe pelo queixo. Os olhos cor de avelã, tal como os do Tyler, abriram-se quando viu a minha cara. Estás triste. Limpei rapidamente as bochechas. Não, querido, só um pequeno problema de trabalho. Vai acabar o pequeno almoço. Está bem, temos de sair para a escola em breve. Enquanto o Alan voltava para a mesa, abri a aplicação bancária conjunta. Lá estavam elas, as despesas do Midnight Orchid Resort and Spa em Bali, $4.700 nos últimos 3 dias. Apenas nos mesmos dias em que eu andava a medir o último detergente para a roupa, para fazer durar até o dia de pagamento, a calcular se podia adiar a compra de sapatos novos para o Alan, cujos dedos já pressionavam contra a frente dos tênis. A mulher, perguntei a Carmen, entrando mais fundo na despensa, quem é ela? Os funcionários do resort dizem que já esteve cá antes, dá-se pelo nome de Caroline. Alguns empregados acham que ela anda atrás de hóspedes ricos. Mas o Tyler está a deitar dinheiro ao ar como se fosse um magnata, dinheiro que nem sequer tínhamos. O meu pequeno negócio de design gráfico sustentava nossa família, enquanto o trabalho de consultoria do Tyler misteriosamente deixará de trazer rendimento regular há 6 meses. Baixa temporária do mercado, explicou ele, só era preciso aguentar.
As memórias voltaram em ondas. O Tyler a faltar a peça do Bruce na escola por um jantar com um cliente, a despesa inexplicada de hotel em Denver, quando supostamente estava em Phoenix, as mensagens tardias que escondia da minha vista, as súbitas mudanças de palavra-passe no e-mail pessoal, a distância crescente sempre que tentava falar das finanças. Pensei nos 6 anos de casamento, a reclassificar o que achava serem manias menores como os verdadeiros sinais de aviso que eram. Mamã, vamos chegar atrasados, chamou Bruce, já com a mochila às costas, responsável demais para a idade. Carmen, disse, com o cérebro de empresária tomar conta onde o coração de esposa falhava, tenho de levar os rapazes à escola. Depois falamos de estratégia. Estratégia. A Carmen pareceu surpreendida. Sim, preciso de saber exatamente há quanto tempo estão lá, quanto gastaram e tudo o que disseram aos funcionários. A minha voz tornou-se de aço, à medida que o choque se cristalizava em determinação. Tenho princípios, Carmen. Acredito no perdão, mas a traição é onde traço a linha. Depois de desligar, preparei mecanicamente os almoços, verifiquei as mochilas e meti-os. Meus filhos no nosso SUV velho. A minha mente dividia-se em duas, uma metade a planear a logística de uma viagem de emergência para Bali, a outra a repetir todas as mentiras que o Tyler me tinha dito. Londres está tão aborrecida agora, querida, só chuva e reuniões. A voz dele do telefonema de ontem ecoava na minha cabeça, enquanto atravessava o trânsito da manhã. Depois de deixar os rapazes na escola, liguei à minha vizinha Melissa, cuja bondade tinha sido meu apoio mental durante anos de viagens de negócios do Tyler. Situação de emergência, tenho de voar imediatamente. Podes, por acaso. Nem digas mais nada, interrompeu a Melissa. Os rapazes podem ficar comigo o tempo que precisares. Sentei-me no parque de estacionamento da escola, a fazer arranjos a toda velocidade, marquei o voo mais cedo possível para Bali, transferi fundos para uma conta separada, liguei a clientes para adiar projetos. Quando fui buscar os rapazes nessa tarde, ajoelhei-me ao nível deles na nossa sala. Mamã tem de fazer uma viagem de negócios especial, expliquei, com a voz um pouco trêmula, apesar dos meus melhores esforços. Como as viagens do papá? Perguntou o Alan com inocência. Engoli em seco. Não, querido, nada como as viagens do papá. Quando voltas? Perguntou o Bruce, com os olhos sérios a procurar os meus. Muito em breve. A tia Melissa vai ficar convosco e vamos falar em vídeo todos os dias. O Albert, o meu bebé de 4 anos, abraçou-me o pescoço. Vais trazer prenda? Perguntou com esperança. Abracei-o com força, inspirando aquele cheiro de menino a manteiga de amendoim e shampoo de morango. Sim, vou trazer-te prendas, mas mais importante ainda, vou consertar algo que está partido. Enquanto fazia mala pequena nessa noite, o meu telefone vibrou com outra mensagem da Carmen, uma cópia da conta do serviço de quartos, mostrando 2 bifes do lombo, uma garrafa de champanhe de $400 e morangos com chocolate. Para os jantares de negócios em Londres, querido, disse-me o Tyler quando questionei despesas semelhantes há meses atrás. Sabes como os clientes esperam ser mimados. Fechei a mala com um estalo decisivo, mesmo quando outra mensagem da Carmen chegou. Ele não sabe que sou eu que mando neste lugar. Momento perfeito para o karma lhe ensinar uma lição tropical. Em quanto tempo consegues chegar aqui? Amanhã chegou rápido demais depois de uma noite sem dormir. A minha mala estava junto à porta, um sentinela silencioso a marcar a fronteira entre a minha vida antiga e o que quer que viesse a seguir. O Uber chegaria em 20 minutos para me levar ao aeroporto. Verifiquei o meu passaporte pela 3ª vez, os dedos a tremer ligeiramente enquanto voltava a guardar na carteira. Meninos, hora do pequeno almoço, chamei, tentando infundir à minha voz uma normalidade que não sentia. 3 pares de pés desceram as escadas a correr. O Bruce ia à frente, já vestido com o uniforme da escola, os atacadores dos sapatos bem atados. O Alan vinha atrás, a camisa mal abotoada e o cabelo por pentear. O Albert seguia por último, agarrado ao seu dinossauro de peluche favorito, os olhos ainda inchados de sono. Panquecas para nossa manhã especial, anunciei, pousando os pratos na mesa. A tia Melissa estará aqui em breve e tem todas as instruções para as vossas rotinas. O Bruce subiu para a cadeira, a observar-me com olhos demasiado atentos para um menino de 6 anos. Quanto tempo vais estar fora, mãe? Só uns dias, querido, estarei de volta antes que des por isso. O pai vem para casa enquanto tu estiveres fora. Perguntou o Alan, a afogar as panquecas em xarope. A pergunta trespassou-me como uma dor física. Não, querido,
O pai ainda está na viagem de negócios, lembras-te? Ele está sempre em viagens, murmurou Bruce, a cortar a panqueca com precisão cirúrgica. A campainha tocou. A Melissa chegou com seu sorriso caloroso e paciência infinita. Enquanto ela falava com os rapazes sobre os planos para uma noite de cinema, subi discretamente aos quartos deles, deixando bilhetes escritos à mão debaixo das almofadas. Mensagens simples que pudessem entender. Até o Albert, que estava a aprender a reconhecer palavras. A mamã ama-te. Porta-te bem com a tia Melissa. Até já. A despedida foi mais difícil do que imaginava. O Albert agarrou-se à minha perna, o rosto pequenino a contorcer-se. Não vás, mamã, choramingou, as lágrimas a escorrer-lhe pelas faces. Ajoelhei-me e abracei-o. Só por algumas noites, amor. Depois, a mamã volta já. O Alan deu-me um beijo pegajoso de xarope e distraiu-se logo com a promessa da Melissa de uma visita ao parque. O Bruce ficou de costas direitas junto à porta, a expressão solene. Eu tomo conta deles, mãe, disse em voz baixa enquanto o abraçava para a despedida. Eu serei o homem da casa. As palavras dele quebraram algo cá dentro. Com 6 anos, o meu filho já tentava preencher o vazio deixado pelo pai. As ausências físicas e emocionais do Tyler tinham treinado nosso primogênito a assumir responsabilidades que nenhuma criança devia carregar. Só seu Bruce, sussurrei, beijando-lhe a testa. É só isso que quero que sejas. No Uber, finalmente deixei as lágrimas cair. Quando cheguei ao aeroporto, já tinha compartimentalizado as emoções, uma habilidade refinada por anos a conciliar maternidade, gestão de negócios e um casamento cada vez mais distante. O terminal internacional fervilhava de atividade enquanto fazia o check-in para o voo. Chicago para Los Angeles. Depois, o longo percurso até Denpasar, Bali. 20 horas em trânsito, só com os meus pensamentos e as atualizações ocasionais da Carmen. Ao instalar-me no lugar à janela para a primeira etapa, o meu telemóvel apitou com uma nova mensagem dela. Estão a reservar um cruzeiro ao pôr do sol para amanhã. $900 pelo pacote romântico. A usar o vosso MX conjunto outra vez. Fechei os olhos, encostando a cabeça à janela fria enquanto o avião taxiava para a pista. A demonstração de segurança dos assistentes de bordo tornou-se ruído de fundo enquanto as memórias invadiam a minha mente. O Tyler a segurar-me a mão durante 19 horas de trabalho de parto com o Bruce, o rosto pálido mas determinado enquanto me orientava em cada contração. És a mulher mais forte que conheço, sussurrou ele quando colocaram nosso primogênito nos meus braços. O orgulho nos olhos dele quando Alan nasceu 18 meses depois. Um parto rápido e fácil que nos fez brincar sobre ter uma dúzia de filhos. A nossa família perfeita está a crescer, disse ele, embalando Alan enquanto Bruce olhava curioso para o novo irmão. O nascimento difícil do Albert. A cesariana de emergência. As horas aterradoras de incerteza. O Tyler esteve lá em tudo. Dormiu na cadeira desconfortável do hospital, trouxe-me cubos de gelo e palavras doces. Quando é que tudo mudou? A mudança foi tão gradual que mal percebi que estava a acontecer. Os eventos de networking do Tyler tornaram-se mais frequentes. O entusiasmo pelos momentos em família diminuía à medida que a ambição parecia crescer. A distância subtil que aparecia sempre que eu mencionava despesas da casa ou as necessidades das crianças. A ligação em Los Angeles passou num ápice. Sentada no voo transpacífico, percorria as atualizações da Carmen, cada uma a aprofundar a ferida. Uma foto do Tyler e da Caroline na cabana da piscina exclusiva para adultos do resort. Ela encomendou-lhe uma massagem de $200 à beira da piscina, escreveu a Carmen. Outra imagem, o casal a entrar na joalharia de luxo do resort. Ele comprou-lhe brincos de safira. $1.750. A minha mente recuou ao mês passado, quando Bruce precisou de óculos novos. Pode esperar até o próximo trimestre? Perguntou Tyler. O dinheiro está um pouco apertado agora. A mesma semana em que aparentemente comprou um novo conjunto de tacos de golfe. Relacionamento com clientes, explicou ele. Hora 13 da minha viagem, augure sobre o Pacífico. Chegou outra mensagem que me destruiu. Uma foto do Tyler e da Caroline a brincar na lagoa familiar do resort. Aquela com o pequeno escorrega de água e área rasa, desenhada especialmente para crianças. Estão a brincar como miúdos, escreveu a Carmen. Ele está a dar-lhe boleias às cavalitas dentro de água.
3 verões em que o Tyler alegou estar demasiado atarefado para as nossas férias na praia em família invadiram minha mente. 3 verões em que levei os rapazes à piscina pública sozinha, a explicar que o papá tem de trabalhar muito para cuidar de nós. A assistente de bordo tocou-me no ombro com gentileza. Está tudo bem, senhora. Posso trazer-lhe água. Nem tinha percebido que estava a chorar, até ela me oferecer um lenço. Quando começamos a descida para Bali, tirei a carteira e removi uma pequena fotografia que guardava lá dentro. Os rapazes a construir um castelo de areia no verão passado, no Lago Michigan. O Bruce a encher meticulosamente um balde com areia. O Alan a decorar com conchas. O Albert a pisar alegremente o fosso. Tinha sido eu a tirar a foto. O Tyler estava ausente, como sempre. Esta foto seria o meu ponto de referência. Aquilo por que estava a lutar já não era o meu casamento. Era a estabilidade e integridade do mundo dos meus filhos. Eles mereciam uma mãe que se defendesse. Que lhes mostrasse que amor não deve significar tolerar traição. A parte empresarial do meu cérebro esteve a trabalhar durante todo o voo. Redigi e-mails para o meu advogado, documentei cada despesa do Tyler no resort e criei um plano preliminar de separação financeira. A mãe em mim lutava com perguntas mais difíceis. Como explicaria isto aos rapazes? Como protegeria a relação deles com o pai, sendo honesta sobre o porquê da mudança da nossa família? O avião aterrou com um ligeiro solavanco. Pela janela, as palmeiras balançavam contra um céu azul perfeito. Para a maioria dos viajantes, um paraíso. Para mim, o campo de batalha onde iria enfrentar as ruínas do meu casamento. Enquanto os passageiros à minha volta recolhiam ansiosamente os seus pertences, permaneci sentada, a segurar a fotografia da família. O ar úmido atingiu-me como uma parede quando finalmente saí do avião e atravessei a pista até o terminal. O doce aroma de frangipane misturado com combustível de avião não conseguia disfarçar a amargura no meu coração. A Carmen estaria à minha espera depois da alfândega. Depois começaria aquilo que eu já começava a chamar de Operação Verdade e Consequências. O Tyler não fazia ideia de que eu vinha. Nenhuma ideia de que o seu paraíso estava prestes a tornar-se algo completamente diferente. A Carmen estava à espera exatamente onde prometera. Mesmo depois da área de alfândega, assegurar um discreto letreiro com consultora de design gráfico em vez do meu nome. A fachada profissional de gestora de resort dela quebrou no momento em que os nossos olhos se cruzaram e ela correu para me envolver num abraço apertado. Estás exausta, sussurrou, afastando-se para estudar o meu rosto. Os dedos dela traçaram suavemente as linhas à volta dos meus olhos, que não estavam lá durante a visita de Natal há 6 meses. 20 horas num avião fazem isso. Tentei um sorriso que me pareceu estranho no rosto. Não é só o voo, a Carmen pegou na minha mala de mão, é tudo o resto que tens carregado. Saímos discretamente pela saída do pessoal, onde um veículo do resort esperava. Enquanto conduzíamos pelas estradas costeiras sinuosas de Bali, a Carmen atualizou-me sobre o que tinha descoberto. Caroline Westbrook. É o nome que está a usar desta vez. A segurança reconheceu-a da temporada passada, quando saiu com o Rolex de um executivo de tecnologia e os dados do cartão de crédito. E ninguém a impediu, perguntei, ao observar as palmeiras a desfocar pela janela. Política do resort. Documentamos. Informamos as autoridades, mas não confrontamos a menos que haja perigo imediato. Estas pessoas são profissionais, Ritter. Sabem exatamente o que estão a fazer. O Midnight Orchid Resort materializou-se como um sonho por entre a folhagem tropical, um complexo extenso de vilas e pavilhões de luxo a descer por uma colina exuberante até uma praia privada. Em outras circunstâncias, teria-me tirado o fôlego. A Carmen contornou a entrada principal, conduzindo em vez disso para uma área de serviço discreta. Organizei uma vila na seção do pessoal. É mais pequena, mas completamente privada. O Tyler nunca vem a esta parte do resort. A modesta vila era fresca e acolhedora depois da viagem. Enquanto tomava banho para lavar as 20 horas de viagem, a Carmen encomendou uma refeição leve e preparou aquilo a que chamou meu relatório de guerra. Tens a certeza de que queres ver tudo? Perguntou quando saí com roupa fresca, o cabelo ainda úmido. Algumas coisas são difíceis. Preciso de saber com o que estou a lidar, respondi, aceitando a chávena de chá de gengibre que ela me ofereceu. Chega de ilusões. O tablet da Carmen mostrava um mapa do resort com um ponto a piscar. Estão no bar de bambu neste momento. Dê instruções a funcionários selecionados para documentarem as atividades deles discretamente. Ela passou para uma coleção de fotos.
O Tyler e a Caroline a jantar no restaurante de assinatura do resort, a relaxar junto a várias piscinas, a entrar em instalações de spa. Em cada imagem, o Tyler parecia relaxado e feliz de uma forma que eu não via há anos. A mulher, Caroline, era impressionante, com a elegância treinada de alguém habituado a ambientes de luxo. Tem estado a seguir o mesmo guião com Tyler como com os alvos anteriores, explicou a Carmen, abrindo um documento. A segurança mantém perfis de hóspedes problemáticos conhecidos. O perfil descrevia o método da Caroline com precisão clínica. Identificar hóspedes masculinos ricos ou aparentemente ricos. Criar encontros casuais. Fazer referências a experiências exclusivas. Eles têm de tentar incentivar gastos extravagantes. Como prova de estatuto e sucesso. Ela convenceu a comprar vários artigos supostamente para ti. A expressão da Carmen escureceu ao mostrar-me os recibos. Um pendente de safira, hobbies de seda feitos à mão, todos alegadamente para enviar para casa. Deixa adivinhar, nunca chegaram ao departamento de envios. Exatamente. Ela intercepta as encomendas, devolve os artigos por dinheiro quando possível ou revende-os através de contactos. O estômago apertou-se-me. E o Tyler cai nisto. Homens como o Tyler, desesperados por se sentirem importantes, por impressionar, são a especialidade dela. A voz da Carmen não tinha julgamento, apenas uma avaliação profissional. Segue-me. Há mais que precisas de ver. Conduziu-me por um corredor nos bastidores até o centro de segurança do resort. Uma sala cheia de monitores a mostrar imagens de todo o complexo. O chefe de segurança, um ex-militar chamado Ray, acenou com respeito quando entramos. Senhora Bennett, estamos preparados conforme a Miss Carmen pediu. Um monitor dedicado mostrava uma suíte de luxo, a Emperor Villa, onde o Tyler e a Caroline estavam agora a regressar do seu passeio noturno. O meu marido afrouxava a gravata, a rir de algo que ela disse ao entrarem na sala de estar ampla. Áudio, pediu a Carmen. O Ray ajustou um botão e, de repente, a voz do Tyler encheu a sala. Devias ver a cara deles nas reuniões quando fecho um negócio. É por isso que me pagam bem, querida. Quase soltei um suspiro. O Tyler não fechava um grande negócio há mais de um ano. As nossas poupanças tinham diminuído silenciosamente enquanto ele mantinha a ficção de sucesso. A Caroline encostou-se a ele, a voz um ronronar treinado. Então deve celebrar como deve ser. Estava a pensar naquele charter privado de iate amanhã. Tudo por ti, respondeu Tyler, as mãos a explorar o corpo dela de forma possessiva, de uma maneira que me deveria magoar ao ver. Em vez disso, senti-me estranhamente distante, como se estivesse a observar estranhos num filme. Podemos documentar transações financeiras se necessário para os teus processos legais, ofereceu Ray em voz baixa. Todas as despesas autorizadas estão registradas no nosso sistema. Acenei com gratidão, incapaz de falar, enquanto observava o Tyler, o pai dos meus filhos, o homem que prometera construir uma vida comigo, introduzir o seu código no cofre do quarto para levantar mais dinheiro. Esse dinheiro, disse finalmente, era para pagar a avaliação educacional do Bruce no próximo mês e a terapia da fala do Albert. A Carmen apertou-me o ombro em silêncio. A noite prosseguiu com Tyler e a Caroline a pedir serviço de champanhe e depois a deslocarem-se para o quarto, onde insisti que os monitores fossem silenciados. Algumas coisas não precisava de testemunhar. Quando finalmente adormeceram, a Caroline esperou exatamente 43 minutos, de acordo com o registro de segurança, antes de se libertar cuidadosamente do abraço do Tyler. Com destreza treinada, moveu-se pelo quarto escuro, verificando a carteira, o telemóvel e o portátil dele. Fotografou os cartões de crédito dele de ambos os lados antes de os voltar a colocar. Da sua própria mala, tirou um pequeno frasco, adicionando gotas ao champanhe que restava no copo do Tyler. Sedativo leve, explicou o Ray. O suficiente para garantir um sono mais profundo, mas sem perigo. Durante a hora seguinte, observamos a execução sistemática do que era claramente um plano bem ensaiado. Fez chamadas em mandarim sussurrado desde a casa de banho, arrumou a sua bagagem de designer, transferiu itens da mala do Tyler para dela, incluindo relógio caro e botões de punho dele. Mais surpreendentemente, retirou uma fotografia de família do fundo da mala do Tyler, uma que reconheci da nossa sala de estar. Sem hesitação, rasgou-a ao meio, espalhando os pedaços pelo chão com descuido deliberado, criando provas de uma briga de amantes, explicou a Carmen. Distorção padrão.
Às 3h00 da manhã, a Caroline já tinha remexido o quarto com precisão estratégica, desordem suficiente para sugerir uma discussão acalorada e uma partida apressada, mas nada tão extremo que sugerisse imediatamente roubo. Usou o cartão de crédito do próprio Tyler para pedir um carro do resort, assinou a conta com floreado e desapareceu na noite balinesa com mais de $8.000 em dinheiro e bens. Durante tudo isso, o Tyler dormia, alheio à traição e às testemunhas silenciosas da sua humilhação. Karma, disse a Carmen em voz baixa, enquanto regressávamos à minha vila pouco antes do amanhecer, nem sempre precisa da nossa ajuda para encontrar o alvo. Sentei-me no pequeno alpendre, a observar os primeiros traços do nascer do sol no horizonte. O peso que me esmagava o peito desde o primeiro telefonema da Carmen tinha mudado, de alguma forma. Não aliviado, talvez até mais pesado, mas com uma forma diferente. E agora? Perguntou a Carmen, juntando-se a mim com café fresco. Agora, respondi, pegando na chávena fumegante, esperamos que ele acorde e descubra que o seu paraíso se transformou em cinzas. A chamada chegou às 10h17 da manhã em ponto. Tinha adormecido no pequeno alpendre da vila. O jet lag finalmente venceu depois da maratona emocional de vigilância. A Carmen tinha ido tratar das suas tarefas habituais de gestão, prometendo voltar com almoço e atualizações. A vibração do meu telefone despertou-me sobressaltada. O nome e a foto do Tyler encheram o ecrã. O retrato feliz de família do último Natal, onde ele estava atrás de mim com os braços à volta da minha cintura. Os rapazes perfeitamente alinhados à nossa frente. O retrato de felicidade doméstica que nunca fomos verdadeiramente. Deixei tocar 3 vezes enquanto controlava a respiração e depois atendi com uma normalidade ensaiada. Olá, como está Londres? Um momento de silêncio. Depois, a voz do Tyler surgiu tensa de estresse. Heather, graças a Deus, fui roubado. Mantive-me em silêncio, deixando o momento estender-se desconfortavelmente. Ouvistes-me. Todo o meu dinheiro, o relógio, o portátil. Tudo desapareceu. Em segundo plano, uma melodia de anúncio soava pelo sistema de altifalantes. Atenção, estimados hóspedes. A nossa sessão de yoga ao nascer do sol começará dentro de 15 minutos no pavilhão de Lotus. O mesmo anúncio que eu conseguia ouvir suavemente pela janela, vindo das áreas principais do resort. Isso parece terrível, disse finalmente, mantendo a voz firme. O que aconteceu? Eu encontrei-me com alguns investidores potenciais ontem à noite. Bebi uns copos. Esta manhã, acordei e o quarto estava destruído e tudo que tinha valor tinha desaparecido. As mentiras fluíam com tanta facilidade da parte dele que, por um momento, questionei se teria imaginado as imagens de segurança da noite anterior. 6 anos de casamento tinham me condicionado a duvidar da minha própria realidade a favor da dele. Incluindo a tua aliança de casamento, perguntei calmamente. O quê? Não, ele gaguejou. Tirei-a antes de tomar banho. Ainda está aqui. Outra mentira. Ele não tinha usado a aliança em Bali de todo, segundo as fotos da Carmen. O importante, continuou ele, a voz a mudar para o tom persuasivo que eu reconhecia de inúmeras emergências financeiras anteriores, é que preciso de resolver isto rapidamente. O hotel está a exigir o pagamento dos danos e preciso de marcar um novo voo para casa. Quanto? Perguntei, uma estranha calma a instalar-se em mim. 5.000 devem cobrir tudo. Sei que é muito, mas este negócio em que estou a trabalhar vai compensar tudo no próximo mês. Tal como o último negócio. E o anterior. As promessas de lucros que nunca se concretizavam. Vou ver o que posso fazer, disse, sem me comprometer. Para quando precisas? Imediatamente, Heather. Estão a ameaçar chamar a polícia. O meu telemóvel apitou com uma nova mensagem da Carmen. Ele está na recepção neste momento a tentar evitar as cobranças. A administração está a insistir no pagamento dos danos e dos itens desaparecidos. Vou verificar as nossas contas, disse ao Tyler. Ligo-te daqui a pouco. Após desligar, entrei em modo de ação. Primeiro, uma chamada para Melissa para saber dos rapazes. Estão ótimos, garantiu-me. O Bruce terminou o trabalho de leitura sem eu ter de pedir e vou levar o Alan à consulta de alergias às 3. O Albert está a dormir. Fica irritado se não fizer a cesta. Está ferrado, com o Sr. Dino ao lado. A Melissa fez uma pausa. Estás bem, Heather? Soas diferente. Estou finalmente a ver as coisas com clareza, respondi. Obrigada por cuidares dos meus filhos.
A seguir, liguei ao Mark Levenson, o meu advogado de negócios, que me ajudou a fundar a empresa de design gráfico há anos. A secretária passou-me de imediato. Isto é inesperado, disse como saudação. Problemas no paraíso. Se ele soubesse. Preciso de proteger os meus bens hoje. Agora. Resumi a situação em termos profissionais. Encargos fraudulentos no cartão de crédito. Suspeita de infidelidade financeira. Provas de engano sustentado. Ritter, a voz do Mark ficou séria. Já me perguntei quando é que esta chamada ia acontecer. As tuas dúvidas sobre o fluxo de caixa no último ano preocupavam-me. Terá toda a gente visto o que eu não quis ver. Consegues proteger as contas dos rapazes. Os fundos para a universidade. O seguro de saúde. A minha voz falhou ligeiramente. O instinto maternal sobrepondo-se a tudo. Vou apresentar a documentação de emergência esta manhã. Estabelecemos o teu negócio como entidade separada, o que foi inteligente. Ele não pode tocar nas tuas contas profissionais. O Mark fez uma pausa. Ritter, as contas conjuntas. Congela tudo exceto a conta da casa. Deixa apenas o suficiente para compras básicas para os rapazes, mais nada. Enquanto Mark operava sua magia legal à distância, abri o portátil para tratar de outra tarefa crucial. Cancelar os nossos cartões de crédito conjuntos. Criei um novo cartão só em meu nome, com entrega prioritária para a morada da Melissa. O representante de apoio ao cliente foi simpático e eficiente assim que mencionei a possibilidade de fraude. O telefone vibrou novamente. Tyler. Ritter, já transferiste o dinheiro. Eles estão a ficar impacientes aqui. Na verdade, disse eu, grata pelas 10.000 milhas que nos separavam e me permitiam manter a compostura, estou com dificuldades em aceder às nossas contas. Parece haver um alerta de fraude. A inspiração forte dele foi audível. O que queres dizer? Várias despesas em Bali foram assinaladas como suspeitas. Estranho, não é? Já que estás em Londres. O silêncio estendeu-se entre nós. Milhares de quilômetros cheios de verdades não ditas. Ritter, eu posso explicar. Vou dizer-te o que, interrompi suavemente. Tenho uma reunião com um cliente esta noite, mas depois disso, por que não fazes uma videochamada com os rapazes? Eles têm saudades tuas. A mudança de assunto deixou-o desorientado. Sim, claro, mas sobre o dinheiro. Vou continuar a tentar resolver. Falamos depois. Desliguei antes que ele pudesse responder. Depois enviei uma mensagem a Carmen. Ele está desesperado. Mantém-me informada sobre os movimentos dele. A resposta da Carmen chegou depressa. O resort deu-lhe até às 18 horas para pagar a conta ou chamam as autoridades. Ele está a fazer chamadas a partir do centro de negócios. Com algumas horas de folga, agendei uma videochamada com os rapazes para depois do jantar deles. Nessa altura, o Tyler estaria a aproximar-se do prazo com o resort, no auge do seu desespero, enquanto eu me ligava aos nossos filhos. Quando a chamada começou nessa noite, 3 rostos ansiosos encheram o ecrã, as vozes sobrepostas a criar uma sinfonia. Não percebi o quanto precisava de os ouvir. Mamã, fizemos bolachas. Vi um inseto muito grande. Temos saudades, mamã. Bebi os rostos deles com o olhar. O Albert com chocolate na bochecha. O Alan a saltitar com energia quase incontrolável. O Bruce mais reservado, mas os olhos brilhantes de entusiasmo. Tenho tantas saudades vossas, disse com sinceridade. Estão a portar-se bem com a tia Melissa. O Bruce está a mandar em tudo, disse o Alan com seriedade. Não estou nada. Estou a ajudar, protestou o Bruce. Estão os dois a portar-se lindamente, garanti-lhes. Bruce, como correu a leitura hoje? Enquanto Bruce explicava os progressos com as palavras difíceis, reparei que ele alcançava algo fora do ecrã. Fiz isto para ti, mamã, disse, segurando um desenho de lápis de cera em frente à câmara. Mostrava 4 figuras de pau claramente identificadas. Mamã, Bruce, Alan e Albert à frente de uma casa com um sol amarelo brilhante por cima. Nenhuma quinta figura. Nenhum pai. É a nossa família, explicou Bruce desnecessariamente. Onde está o papá? Perguntei suavemente, embora já soubesse a resposta. O Bruce encolheu os ombros, a expressão séria. Ele não está aqui. Está sempre a trabalhar. Mordi o lábio com força para conter as lágrimas. Está lindo, querido.
Vou pô-lo no frigorífico quando voltar para casa. Depois de dar boa noite a cada um individualmente, com promessas de regresso e pequenas prendas, terminei a chamada e finalmente deixei-me chorar. Não pelo casamento que estava a perder, mas pelo pai que os meus filhos nunca tiveram verdadeiramente. A Carmen encontrou-me uma hora depois, composta e concentrada no meu portátil, onde revia documentos enviados pelo Mark. O Tyler pagou a conta, informou ela. Usou o cartão de crédito pessoal. Quase esgotou o limite. Claro que sim, murmurei, fechando meu portátil. Está tudo preparado para amanhã. Sim. Mesa beira-mar no Coral Garden. 7 horas. O nosso melhor advogado local reviu os teus documentos. Está tudo em ordem com as devidas considerações jurisdicionais. Acenei com a cabeça, levantando-me para ir até o pequeno armário onde tinha pendurado o único conjunto formal que levei. Um vestido preto simples, que acentuava minha força em vez de tentar exibir feminilidade. Poder, não sedução, seria minha armadura amanhã. Tens a certeza disto? Perguntou a Carmen, observando-me assegurar o vestido contra mim. Enfrentá-lo sozinha. Não o vou enfrentar, corrigi, a voz firme. Vou reclamar a minha liberdade e o futuro dos meus filhos. A Carmen deu um passo em frente, envolvendo-me num abraço apertado. Sabes que basicamente já foste mãe solteira. A única diferença agora é que já não vais ter de carregar o peso morto dele também. Acenei contra o ombro dela, a retirar força da certeza dela. Amanhã seria a última ceia do meu casamento. Uma refeição paga com cartão de crédito quase esgotado do meu marido, servida com acompanhamento de documentação legal e guarnecida com a verdade que ele nunca esperava que eu descobrisse. O restaurante Coral Garden estava como uma joia na praia privada do resort. Mesas dispostas em vários níveis a descer para a linha da maré. Tochas iluminavam a areia onde crianças corriam atrás das ondas à última luz do dia, enquanto os pais jantavam sob as estrelas. Cheguei. 30 minutos mais cedo, selecionando deliberadamente uma mesa com visão clara de ambas as entradas. A empregada de mesa, instruída pela Carmen, levou-me a um canto isolado com vista para o oceano. Privado o suficiente para a conversa que se aproximava, mas público o suficiente para garantir civilidade. Deseja algo enquanto espera? Perguntou, deixando-me com o menu encadernado em pele. Só água, obrigada. À medida que o crepúsculo se adensava, observei um pai a construir um castelo de areia com a sua filha pequena junto à água. Trabalhavam com concentração focada, o homem a mostrar-lhe pacientemente como moldar areia molhada nas torres. A cena transportou-me de volta ao 5º aniversário do Alan. A festa que planeei durante meses no parque local, com uma caça ao tesouro de piratas e bolo feito por mim. O Tyler ligou 2 horas antes do início. Situação de emergência com o cliente, explicou ofegante. A conta dos Miller está a desmoronar. Tenho de ir. Organizei a festa sozinha, explicando aos convidados confusos por que é que o pai do Alan não podia vir, e depois fiquei até a meia-noite a limpar, enquanto Tyler mandava mensagens a dizer que a emergência ainda se prolongava. Agora, perguntava-me qual mulher teria sido a verdadeira emergência naquele dia. A Caroline ou outra como ela noutra cidade qualquer. Os papéis de divórcio repousavam na minha mala, ao lado de impressões das fotos de segurança e de 3 preciosos desenhos que trouxe de casa, cuidadosamente embalados na bagagem. Um lembrete físico do que realmente importava. A família que o Tyler tinha abandonado muito antes deste fiasco em Bali. Às 7 em ponto, o Tyler apareceu à entrada do restaurante. Mesmo à distância, conseguia ver o cansaço na postura, a roupa amarrotada, os olhares nervosos, a mão a verificar repetidamente o bolso vazio onde a carteira deveria estar. O maitre encaminhou para minha mesa e eu endireitei as costas, a acionar o poder que encontrei nesta estranha e terrível jornada. Ritter. Alívio percorreu-lhe o rosto quando se aproximou. Graças a Deus. Esta viagem foi um desastre completo. Inclinou-se como se fosse beijar-me. Virei ligeiramente o rosto, oferecendo o mínimo contato possível. Sentou-se de forma desajeitada na cadeira à minha frente, lançando-se imediatamente na narrativa que tinha preparado. As reuniões em Londres estavam a correr muito bem. O acordo de distribuição estava praticamente assinado quando o quarto do hotel foi assaltado. Tudo desapareceu. Passaporte, carteira, portátil com todos os detalhes do contrato. Passou a mão pelo cabelo despenteado. Estive o dia todo com a polícia britânica. Bebi um gole de água, deixando as mentiras acumularem-se entre nós.
Mentiras ditas com tanta convicção que, por um momento fugaz, quase consegui imaginar o quarto de hotel em Londres que ele nunca visitou, o relatório da polícia que ele nunca fez. Estão a obrigar-me a pagar os danos do quarto, acredita? Inclinou-se para a frente, baixando a voz. Conseguiste transferir o dinheiro. Preciso de voltar para casa. Casa, repeti suavemente. Para os rapazes. Um vislumbre de confusão passou-lhe pelo rosto. Claro. E para ti? A adição soou como uma reflexão tardia. Como estão eles? Os rapazes, perguntei, observando cuidadosamente a expressão dele. Estão bem, tenho a certeza. Com a tua mãe, certo. Com a Melissa, na verdade, a nossa vizinha. O facto de ele não se lembrar de quem estava a cuidar dos filhos dizia tudo. A empregada aproximou-se e o Tyler pediu o bife mais caro do menu, juntamente com uma garrafa de vinho. Pedi um prato simples de massa. Deixei-o desfrutar da sua última extravagância com nosso crédito a desaparecer rapidamente. E o dinheiro, insistiu ele, depois de a empregada se afastar. Estendi a mão para minha mala, tirando um envelope de papel pardo. Os olhos do Tyler brilharam de alívio visível, até eu retirar não uma confirmação de transferência bancária, mas uma fotografia em tamanho 20x25, brilhante, dele com a Caroline a entrar na Emperor Suite. Isto não é Londres, disse calmamente, colocando a fotografia sobre a mesa entre nós. O rosto dele perdeu toda a cor. Posso explicar. Isto não é uma viagem de negócios. Uma segunda foto juntou-se à primeira. O Tyler e a Caroline na piscina infinita. Isto não é um assalto. Uma terceira foto. A Caroline a arrumar metodicamente os objetos de valor do Tyler na mala dela enquanto ele dormia. Ela tramou-me, balbuciou, os olhos a percorrer o espaço à procura de rotas de fuga. Conheci-a no bar. Ela deve ter me drogado. Na nossa casa, disse com o mesmo tom suave que usava ao explicar lições importantes aos nossos filhos. Temos regras sobre dizer a verdade. Lembras-te do que costumo dizer ao Bruce quando ele tem medo de se meter em sarilhos? O Tyler ficou a olhar para mim sem palavras. Digo-lhe que, na nossa família, perdoamos acidentes. O Albert entorna o sumo quase todas as manhãs e limpamos juntos. O Alan partiu meu vaso preferido a brincar aos super-heróis e eu abracei-o enquanto ele chorava. Cruzei as mãos sobre a mesa. Mas mentir nunca é permitido, Tyler. Nunca. A comida chegou no silêncio que se seguiu. O Tyler não tocou no bife. Quanto é que precisas? Perguntei finalmente, cortando a massa em porções ordenadas e fáceis de comer. Um brilho de esperança cruzou-lhe o rosto. 5.000 devem cobrir tudo. Juro que devolvo assim que voltarmos para casa e eu conseguir aceder às minhas contas. Acenei lentamente, depois voltei a mexer na mala. Desta vez, retirei um envelope de tamanho legal e papéis dobrados em 3. Não te vou dar dinheiro, disse, empurrando o envelope para ele. Mas vou dar-te isto. A confusão dele transformou-se em choque quando abriu o envelope e encontrou os papéis do divórcio já preenchidos com a minha assinatura em cada linha assinalada. E isto, continuei, desdobrando os desenhos das crianças. Um por um são o que as tuas escolhas te custaram. O desenho de família do Bruce sem figura paterna. O certificado de melhor mãe do mundo do Alan, coberto de autocolantes e brilhantes. O coração rabiscado do Albert com mo escrito com a caligrafia da Carmen, ditado por ele. Podes assinar agora ou com o advogado quando voltares. De qualquer forma, isto vai acontecer. Ritter, por favor. Foi um erro. Podemos ultrapassar isto. A voz dele tremeu com o que parecia ser emoção genuína. A primeira coisa autêntica que ouvi dele em meses. Não foi um erro. Foram centenas de escolhas, Tyler. Cada vez que mentiste sobre onde estavas. Cada vez que gastaste dinheiro que precisávamos para os nossos filhos. Cada aniversário que faltaste. Cada noite em que fui para a cama sozinha. Dei a última garfada na massa e coloquei o guardanapo ao lado do prato meio cheio. Acredito no perdão, mas a traição é onde traço o limite. Os ombros do Tyler afundaram-se em derrota enquanto olhava para os desenhos das crianças. Com as mãos a tremer, pegou na caneta que lhe ofereci e assinou cada página marcada. E os rapazes, sussurrou. És o pai deles. Isso não muda. Mas a confiança conquista-se, Tyler, tal como se perde. Levantei-me, juntando os meus pertences. O teu voo para casa está marcado para amanhã de manhã. Confirmação está no envelope com os papéis do divórcio.
A Carmen tratou de tudo. A tua irmã, disse ele, com a voz vazia. A gestora do resort. Ela viu tudo. Ela viu o suficiente. Quando me afastei, deixando sozinho com o bife frio e as provas do que deitou fora, senti-me mais leve do que me tinha sentido em anos. A Carmen estava à minha espera na vila. 2 copos de vinho prontos no pequeno alpendre. Está feito, disse eu, aceitando um copo e afundando-me numa cadeira. Há novos começos, brindou ela, tocando o copo no meu. Sentamo-nos em silêncio confortável, a observar as estrelas a surgirem sobre a linha costeira de Bali. Estive a pensar, disse finalmente a Carmen. Estou a precisar de uma pausa da vida de resort. Talvez ir ficar contigo e com os rapazes por um tempo. A oferta trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Eles iam adorar. O Bruce tem uma feira de ciências em breve. Está a crescer cristais. O Alan começa as aulas de natação no próximo mês. E o Albert tem a cerimônia de graduação do pré-escolar. Parece perfeito, sorriu a Carmen. E a mãe deles? O que é que ela precisa? Reflito sobre a pergunta, apercebendo-me de que ninguém me perguntava isso há anos. Tempo. Espaço para respirar. E talvez ajuda para encontrar uma casa com quintal, onde os rapazes possam construir castelos de areia verdadeiros em vez de apenas desenhá-los. O nosso voo para casa partiu 2 dias depois, a Carmen tendo marcado uma semana de folga para me acompanhar. À medida que o avião descolava, observei a ilha paradisíaca encolher debaixo de nós. O lugar onde meu casamento terminou, mas onde algo mais começou. Não apenas sobrevivência. Não apenas maternidade a solo. Mas a recuperação da mulher que eu sempre tinha sido, por baixo do peso das mentiras do Tyler. Forte o suficiente para traçar limites. Corajosa o suficiente para os impor. Sábia o suficiente para saber que há erros que não podem ser perdoados, por mais que queiramos que possam. E talvez, mais importante ainda, perceber que a família de que os meus filhos precisavam sempre esteve ali. Simplesmente não incluía o pai deles. Se a jornada da Ritter da traição até o empoderamento tocou teu coração, certifica-te de que está subscrito para nunca perderes estas histórias de força e novos começos. É completamente gratuito e o teu apoio ajuda-nos a partilhar mais momentos poderosos como este jantar final onde a verdade foi servida. Obrigada por fazeres parte da nossa comunidade.